Uma pergunta muito comum, né, nas nossas consultorias, né, são de professores, diretores de escolas, educadores, com a seguinte questão: como será ou como é a educação no século XXI, né, no século atual? A nossa resposta passa muito mais por uma mudança nos nossos comportamentos, na forma de ensinar, do que necessariamente pela troca de tecnologia, né? O que a gente observa, é claro, a tecnologia está entrando em todos os tipos de mercado, nas fábricas, nas indústrias, nas nossas casas, né? E ela precisa também entrar na escola. Mas, de certa forma, o que a gente sempre percebe é que a verdadeira educação do século XXI, ela vai passar por uma coisa fundamental: inspirar nossos alunos. Ou seja, aquela velha máxima de transmissão de conhecimento, de transmissão de informação, de repasse, né, de decorar para uma prova, por exemplo, isso precisa, no século XXI, precisa acabar. Ou seja, o século XXI é um século de inspiração, né? A gente precisa ter e despertar nos nossos alunos um pensamento crítico, né? É isso que vai fazer a diferença, não só na escola, mas na vida dele como um todo. É claro que a tecnologia ajuda, é claro que as crianças e jovens têm muita desenvoltura com a tecnologia, eles, de maneira geral, desde criança, né, já têm acesso a uma tecnologia em casa, na escola. Infelizmente ainda percebem a tecnologia como um entretenimento, né? É muito comum aquela criança ou jovem que deseja um celular e deseja para jogar, para conversar com os amigos, para assistir um vídeo, né? Apenas agora, né, nesse momento de pandemia que a gente está vivendo, é que inclusive os adultos perceberam, né, que a tecnologia pode ser, né, e deve ser uma aliada na questão educacional, né? Mas veja, é claro que a gente precisa de tecnologia, nós somos seres essencialmente tecnológicos, né? Isso está na nossa essência desde os primórdios, desde as primeiras ferramentas. Mas para o século XXI, que a gente precisa inspirar pessoas, né? Retornar, ou pelo menos semear, né? Pequenas sementes, né, de criatividade. Ou seja, é necessário, né, está sendo cada vez mais necessário que a gente forme alunos, que a gente ensine para os alunos do Fundamental 1, 2, para os ensinos, né, dentro de uma faculdade, a questão ligada à criatividade, a questão ligada ao seu pensamento crítico, ou seja, pensar bem, desenvolver-se. Isso é muito mais importante do que uma nota. É claro, nós estamos ligados a um sistema que exige notas, exige avaliações, mas a gente percebe, né? Seja para uma criança na idade pré-escolar, seja aquele que já alcançou, né, todos os níveis que pretendia na sua formação, a gente não para de aprender, né? Uma coisa importante: a escola tem que servir de inspiração, porque a gente vai levar isso para a vida, né? É uma coisa que a gente sempre diz, ou seja, a escola precisa trocar um verbo de transmitir conhecimento para o verbo desenvolver, criar conhecimento. A escola precisa ser um lugar para se criar conhecimento, não apenas para se repassar conhecimento. Aquilo que fica efetivamente é aquilo que a gente cria, né? Ou seja, é preciso ter prazer em aprender, é preciso apresentar para o aluno a questão das perguntas, que não existem respostas prontas, e que isso ele vai levar para a vida, né? Então, essa talvez seja a grande mudança em relação às aulas, né, à educação do século XX, principalmente, né, num país como o nosso. A educação do século XX estava sentada em encaixar o aluno dentro de uma turma, né? Veja, o próprio nome já não é um nome muito legal, né? A questão da turma. Veja, poderia ser aquele aluno com extrema facilidade em matemática, poderia ser aquele aluno com extrema facilidade em artes, poderia ser aquele aluno com dificuldades em matemática, com dificuldades em português. Eles precisavam se encaixar num padrão, né? E isso precisa mudar, né? Isso precisa mudar. As pessoas, de uma maneira geral, têm, quando a gente percebe isso muito nas crianças, têm habilidades diferentes, né? A tecnologia
pode nos ajudar nesse momento, ou seja, de tirar, né, tirar da caixa desse padrão educacional, né, cada um dos nossos alunos, né? Ou seja, a tecnologia é uma aliada, sim, mas o grande foco da educação do século XXI está centrado em inspirar pessoas.